Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast IDV. Meu nome é Diogo Elias. No episódio de hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a professora Priscila Teixeira. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer ter a senhora aqui. E no episódio de hoje a professora ela concordou em compartilhar conosco sua trajetória profissional, sua formação e sua área de atuação. A professora Priscila ela é formada em Segurança do Trabalho, tem especialização na ESG e também formada em Pedagogia. Então, professora Priscila, para poder darmos início à nossa entrevista, a senhora poderia falar para nós quem foi Priscila antes de ser professora? O que motivou a senhora a escolher sua primeira formação? Então, é bem engraçado, mas é a verdade. A minha formação de segurança do trabalho, dessa parte, né, de ser professora, de dar aula nessa área, não foi uma escolha minha, foi bem uma escolha da minha mãe. Então, ela pediu para que eu fizesse esse curso na área de segurança do trabalho e começasse a dar aula, palestras, treinamentos. E, a pedido dela, eu fiz a prova. Tanto que eu fiz a prova sem estudar e passei. Nem olhei o resultado. Quem olhou o resultado foi uma amiga, na verdade, uma prima. Meu filho era bem pequeno, tinha meses. E ela ligou para mim dizendo que eu passei. E aí eu fiz o curso, comecei a estagiar na área, depois comecei a trabalhar com palestras e treinamentos. Então, assim, não foi uma escolha, mas eu me encontrei. Hoje eu posso dizer isso, né? Não foi escolha assim, vou fazer tal curso, porque isso não. Foi uma escolha da minha mãe, mas que deu certo. Perfeito. E como foi que começou a surgir esse interesse pela área de segurança do trabalho? Visto que não foi uma escolha assim direta sua. Interessante, né? Eu me lembro que quando eu estava aqui próximo, né, do Instituto Federal, Instituto Federal de Recife, o IFPE da Recife, que na minha época era Cefet, no segundo módulo do curso, o professor pediu para eu escolher uma revista e começar a ler. Eu simplesmente peguei uma matéria, sentei em cima do birô e comecei a ler e a discutir com os colegas. Ele falou, você vai ser instrutora de treinamento. E aquilo me deu um alerta. Eu tenho uma família que muitos são professores, tá? Professor de matemática, tem pessoas formadas em letras, né? Primos. Meus primos têm biologia, minhas tias, antes da minha mãe, são tudo professoras, diretoras de escola. Então, eu tenho uma linha do lado da minha mãe que tem essa parte de ser professor. Então, eu acho que veio também um pouquinho essa parte. Mas quando eu experimentei, no meu primeiro emprego, depois do estágio de segurança, de dar treinamento, dar palestra todos os dias, que foi na refinaria Abreu e Lima, eu me encontrei. Eu vi que realmente aquilo me trazia felicidade, que eu conseguia ajudar as pessoas a entender os assuntos. Então, treinamento entrou por osmose, vamos dizer assim. Entendi. Então, professora, nessa sua trajetória no curso de Segurança do Trabalho, quais foram os maiores aprendizados nos seus primeiros anos atuando nessa área? Foram muitos. A gente se depara com muito encarregado, muitas pessoas que trabalham na produção que nos ensinam muito. Além da parte de segurança, a gente aprende a fazer documentação, aprende a fazer, como eu falei, né, treinamentos, aprende a participar de reuniões, aprende durante a atividade quais são os momentos de prioridades. Então, muitas atividades, inclusive distintas, elas trazem conhecimentos distintos. Eu comecei, né, como eu falei, com um estágio na refinaria Abreu e Lima aqui em Pernambuco, e foi um aprendizado enorme, porque eu ficava em campo, eu acompanhava trabalho à altura, eu acompanhava todo tipo de trabalho de espaço confinado, todo tipo de trabalho. Então, a norma regulamentadora, aquela norma que eu aprendi em teoria na sala, eu consegui ver isso na prática. Então, os aprendizados foram vários. A gente tem que ter análise preliminar de risco, que são as APRs. Então, por ser uma obra nova, ela não tinha todas as APRs, então eu tive que ajudar a fazer. E aí eu aprendi a fazer a AST, que é a Análise de Segurança da Tarefa, que antecipa a APR. E isso eu consegui colocar até no meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz 5 na época. Então, assim, o aprendizado realmente, no meu estágio, ele se deu de uma forma bem, bem gratificante para a minha formação. Muito bom, professora. É realmente uma trajetória, um início muito motivador, né? Que acredito que foi isso que fez a senhora também ter uma especialização na ESG.
Mas antes de entrarmos nesse assunto, só poderia explicar o que é a ESG, essa... ESG significa Environment, Social and Governance. Em 2014, Kofi Annan, né, ele fez uma reunião que ele era, na época, o responsável, né, pela ONU. Ele era aquele que geria todas as atividades da ONU. Ele fez uma reunião com instituições financeiras do mundo todo, que não era oficial, era extraoficial, mas que falava sobre algo que não era falado, que era a responsabilidade que as empresas têm para com a sociedade. Mas no olhar social, no olhar de formação do cidadão, no olhar de respeito ao cidadão e no olhar do meio em que a gente vive, ou seja, o meio ambiente, né? Não só o meio ambiente, mas também o seu entorno, a sociedade, as pessoas. E aí ele foi bem incisivo quando ele disse assim: vocês retiram da sociedade como empresa, mas o que é que vocês trazem de volta? Então surgiu o ESG como forma de dizer assim: vamos organizar, vamos ter o nosso negócio como propósito, a base, o ESG. Então hoje toda empresa, ela não nasceu como ela nasceu antes, ela não nasceu com um propósito ligado ao seu entorno, à comunidade, ao meio ambiente, ela não nasceu com esse propósito, mas ela precisa entrar nesse propósito. Inclusive tem uma agenda que é a 2030, ou seja, até 2030 a gente precisa trazer soluções para os impactos que a gente causa. Por isso que lá em 2014 teve essa reunião. E depois de uns anos teve outra reunião onde fechou a Agenda 2030, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses objetivos são 17, são todos ligados a problemas mundiais. Não são problemas do Brasil, são problemas mundiais. A gente tem 17 problemas. E lá tem os objetivos que eu preciso atuar como empresa para que a minha empresa diminua o impacto para a sociedade. E aí entra o meio ambiente, entra o social, que aí é onde entra a segurança do trabalho, porque se eu não cuido do meu trabalhador, eu não tô trazendo um impacto positivo e sim negativo. Então eu tenho que pensar também na parte de segurança do trabalho, no S de social, e na governança, que é onde eu faço gerenciamento de tudo isso, e eu tenho responsabilidade de mostrar para o público isso. Então o ESG, que é o Environment, Social and Governance, ele veio linkado a essa Agenda 2030. Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Entendi. Então, professora, em que momento específico esse tema da ESG entrou na sua trajetória profissional? Eu fui participar de um evento que chama FISP, Feira Internacional de Proteção e Segurança, Segurança e Proteção, que é a FISP. Acontece a cada 2 anos em São Paulo. Tá? E eu fui a primeira vez em 2018, participei do congresso, ok. Em 2022, porque em 2020 foi a pandemia, não teve, mas em 2022 o congresso dentro da FISP lá em São Paulo chamava assim, Ambientes Seguros. E foi apresentado para a gente que segurança do trabalho não estava sozinha mais, que estava dentro do ESG. Em 2022 foi quando eu conheci o ESG. Então, foi apresentado para a gente várias nuances que são obrigatórias na segurança do trabalho, mas que fazem parte do S do social. Então, em 2022 foi quando eu conheci. Logo após, quando eu voltei, eu decidi parar uma graduação que eu estava fazendo para fazer um MBA em ESG, para entender o que era isso e como eu podia aplicar como propósito na minha vida e no meu trabalho, né? Na minha parte profissional. E aí eu fiz o MBA e hoje eu tenho uma atuação dentro do meu trabalho de uma forma muito mais consciente. Eu faço com que o propósito do meu negócio siga uma linha, pensando no outro, pensando no como eu posso agregar, como o meu cliente pode agregar. Tanto que eu participo de movimentos de ESG. Essa semana eu tive a honra de participar de um manifesto produzido aqui em Recife pelo Pacto Global da ONU. A minha empresa, que é a PR Safety, ela participa do Pacto Global da ONU e ela, todas as reuniões que tem, ela participa. E a gente junto, muitas empresas, tá? Grandes empresas, grandes indústrias aqui de Pernambuco participam também, mandam seus representantes e a gente criou um manifesto pensando nos direitos humanos. Tá? No direito, na parte de diversidade, de pessoas pretas, de pessoas com deficientes, e a gente pensou em algumas ações que poderiam ser implementadas. Isso essa semana. Então,
eu não só atuo como formação, nem só com os meus clientes, mas eu estou sempre em movimento, atuando. Semana que vem tem no Sebrae 2 dias de curso só de ESG gratuito. Então, também já estou inscrita. Então, sempre eu estou agregando de alguma forma essa parte do social para que eu possa implementar na parte de segurança. Excelente. Podemos ver que realmente essas especificação na ESG e segurança do trabalho tem correlação. Totalmente, né? Totalmente. Ótimo. E como a senhora, dando gatilho até, né, pelo que eu acabei de falar, como é que a senhora enxerga a relação entre a segurança do trabalho e essas práticas da ESG em empresas? A gente só consegue mensurar aquilo que a gente acompanha. A segurança do trabalho, ela tem que ser uma gestão. Eu sempre digo, como eu sou consultora, eu sempre digo para os meus clientes, não adianta fazer o seu documento, licença aqui. Eu fiz meu documento, meu programa de gerenciamento, tá? Que tem todos os meus riscos e todas as medidas preventivas que eu devo tomar. E eu faço isso, ó, boto na gaveta. Isso não é gerenciamento. Então, o S de social me dá uma responsabilidade de fazer esse gerenciamento e de cumprir as ações das medidas preventivas e de acompanhar. E tudo isso gera indicadores. Treinamentos geram indicadores, palestras geram indicadores, momentos de implementação de medidas coletivas, tudo isso a gente faz relatório e a gente consegue mensurar se eu estou conseguindo atingir aquela medida preventiva e eu faço toda essa relação no final, como que o meu funcionário enxerga essa minha implementação. Essa volta do funcionário é o social. Esse respeito um exemplo muito maior é quando a gente traz a família, por exemplo. O dia da família, aí traz a família. Tem muitas empresas que estão agregando isso. No dia de acidente e tal. Aí vai falar sobre segurança do trabalho, da proteção, aí traz um vídeo do filho. Então, esse retorno da família para com o funcionário. Então, indicadores de segurança trazem a base para o S social do ESG, né? Então, basicamente é isso aí. Excelente. E, professora, que mudanças você já observou no mercado em relação à sustentabilidade e à governança nas organizações? Como eu falei, eu estava num grupo, na reunião do Pacto Global da ONU, que a gente estava produzindo um manifesto e tinham várias empresas lá. E uma das coisas que foi bem clara, assim, as empresas de grande porte, né, que não conseguirem atingir as metas da Agenda 2030, elas não vão ter incentivos financeiros nem de instituições financeiras. Então, a primeira dor vai ser no bolso. Então, o impacto hoje é muito grande para as empresas que não aderem aos indicadores, às obrigações, às formas de atingir as métricas do ESG e das ODS. Então, hoje, ou você se insere, ou você vai estar fora do mercado. Ou sua empresa ela vai atuar de maneira rasa, né? Se você é uma empresa, seja médio ou grande porte, médio ou pequeno porte, e queira crescer, você precisa sim agregar valor ao seu negócio com ESG. Mas eu vou mais além. A gente tem muitos problemas sociais, a gente tem muitos problemas de meio ambiente, de alagamento, de mudança climática, e tudo isso é responsabilidade das nossas ações. Não existe uma ação do ser humano desculpa, não existe uma ação do ser humano Não existe uma ação do ser humano que não tenha impacto no meio ambiente. Não existe. Existe aquela que impacta menos e aquela que impacta mais. Então, é quando a gente organiza isso e faz aquela que impacta menos. Vou dar um exemplo. Na segurança do trabalho, tem muito produto químico que afeta muito a saúde do trabalhador. E o que é que a gente faz? Ou a gente faz revezamento, ou a gente tenta eliminar. Não conseguiu, a gente tenta fazer de alguma forma que ele tenha menos contato com aquele produto. Ou substituir o produto. Então, se aquele produto faz mal ao colaborador, se aquele produto faz mal ao meio ambiente, vamos substituir ele? O que é que eu posso usar? Então, é uma forma de agir e pensar que está lá o S do social do ESG e deixa de impactar tanto no meio ambiente. Então, muitas empresas hoje têm momentos, tá, de uma equipe multidisciplinar que pensam em melhorias de processos e dos seus processos para que não atinja e não impacta tanto o meio ambiente e o trabalhador. Excelente, professora. E a senhora acredita que a educação ela é um pilar necessário para a ESG se consolidar nas empresas?
É o principal pilar. Eu tenho uma empresa que eu atendo aqui em Recife, eu faço CIPA nela, né? Já fiz acho que 2 ou foi 3 CIPAs nela. E ela tem muito essa parte do social, ela tem projetos para mulheres que pegam o resto de tecido que eles utilizam e fazem bolsas para vender. Eles têm muitos projetos muito legais, sabe? Inclusive, eles têm certificação de lixo zero. Nada da produção deles vira lixo. Tudo eles conseguem reutilizar para algum produto ou para a equipe de mulheres que estão lá fazendo, produzindo, trabalhando, enfim. Então, se você pensar por esse lado, você consegue entender que tudo que a gente faz, além de impactar, pode trazer de uma forma positiva, né? Pode repetir a pergunta para mim, só que eu sei que vocês fazem. É porque fala que se a senhora acredita que a educação, ela é um Sim, pilar. aí eu ia falar sobre isso. Aí essa empresa que tem todo esse perfil, e ela consegue... eu escutei uma fala da pessoa que é responsável por essa implementação, ela falou assim, que ressignificar a educação do trabalhador foi a parte mais difícil. Não foi difícil montar o projeto, não foi difícil trazer pessoas para o projeto, não foi difícil, até financeiramente, não é tão complicado como ressignificar aquilo que a pessoa acha que é, desculpa a expressão, isso é besteira. Ela diz que é o mais difícil. Por quê? Porque em casa eu chego, eu jogo lixo na rua, né? Eu tenho práticas na minha casa que eu não raciocínio que aquilo vai trazer um impacto para o meu ambiente. E como que eu vou fazer isso naquelas horas no trabalho? Então, até as pessoas entenderem que isso faz a diferença. E como é que eles fizeram isso? Educando. Por educação. Palestras, treinamentos, e eles mostraram como era, tiveram que ensinar de fato, ou seja, educar todos da empresa, e hoje a empresa tem essa certificação. É uma empresa grande aqui de Recife e que tem esse retorno. E aí eu vou mais além. Os jovens, eles estão no meio muito tecnológico. Inclusive, uma das discussões do diálogo do Pacto Global da ONU foi essa: a tecnologia e o meio em que a gente vive, né? Então, os jovens, eles estão com muita tecnologia. A gente pode usar disso para a educação, para o meio ambiente. Então, a educação, ela é uma grande porta para que a gente mude e melhore essas situações que são os propósitos do ESG. Excelente. E como podemos ver, que a professora acabou de relatar, a educação é sim um pilar importante para a ESG. E após essa pergunta, passamos para o fim das 2 primeiras formações da professora, que foi Segurança do Trabalho e sua especificação na ESG. Partindo agora para a pedagogia, que a professora é formada em pedagogia. Sim. Então, o que motivou a senhora a seguir esse caminho da pedagogia? Eu trabalhei, acho que no meu 3º emprego, numa grande responsável empresa por obra, e ela pedia que a gente fizesse pedagogia, porque eu era da equipe de treinamento. Então, eu montava treinamento, eu ajudava a revisar procedimento, a criar procedimento, ministrava muitas palestras de treinamento. Então, eles pediam isso. Olha, quem tiver na área de treinamento, faz pedagogia. Por quê? Porque na pedagogia a gente aprende a montar aula, a usar metodologias ativas, que são metodologias diferentes de se dar aula, para que o aluno aprenda e você seja o mediador. Enfim, e aí acabou que eu não fiz na época, mas quando eu saí da empresa, eu resolvi fazer. Aí eu fiz pedagogia por esse motivo, porque eu ministrava muito treinamento. Entendi. E como foi esse processo de transição ou ampliação, na verdade, né, da sua atuação profissional? Como eu já tinha uma experiência de treinamento e sabia que a pedagogia ia agregar, quando eu entrei na minha sala, tinham acho que 71 pessoas, só eu e mais uma. Só eu e mais uma não faziam pedagogia para dar aula à criança. Por quê? Eu tinha já essa experiência de treinamento. Então, meu foco era melhorar meus treinamentos. Trabalhar, construir mais procedimentos, aprender mais metodologias ativas. Tanto que na faculdade eu aprendi a usar o Kahoot,
né? Que é uma metodologia que você usa como jogo para trabalhar algum conteúdo que você usou e você vê o nível de aprendizagem da turma, ou até para ensinar, porque na hora que você explica, depois você bota uma pergunta, eles jogam, é muito legal, fica muito divertido. Eu já fiz isso em palestras, em CIPAT, em empresas, então a pedagogia ela me deu um diferencial. Entendi, porque a pedagogia ela ajuda realmente a melhorar muito o método com o qual conseguimos passar um conhecimento. Eu agreguei também a teoria e a prática. Eu tinha a prática, tanto que os trabalhos que as professoras passavam, monte uma aula, tudo que pedia, eu relacionava meu trabalho, meus treinamentos, minhas palestras. E o pessoal vinha sempre com coisa para criança. E eu não, eu montava a aula de um treinamento que eu dava de máquina, sabe? Monto um procedimento, eu mandei um procedimento de atuação na área de segurança do trabalho. Eu sempre tentei trazer e unir essa parte. Porque minha mãe, ela faz pedagogia, está finalizando também a faculdade. E eu consegui acompanhar alguns assuntos realmente sobre a pedagogia e que o método de ensino, ele não precisa ser aquele padronizado. Não. O melhor método de ensino sempre vai ser aquele ao qual vai conseguir fixar melhor o assunto para os alunos. E sabe uma coisa que eu percebi, que eu aprendi na pedagogia, é que a subjetividade ela é muito importante. O que é isso? Eu sou de um jeito, você é de outro. Eu aprendi de um jeito, você aprende de outro. Eu percebia isso quando eu dava treinamento, que algumas pessoas eram mais dispersas, outras não. E eu conseguia fazer aquilo que eu disse, que é como se viesse de família. Mas a pedagogia, ela me deu a certeza. Porque, Vygotsky fala que o meio ensina. Se você está no meio, você acaba andando daquele jeito. Então, o meio ensina. Eu tentava sempre deixar o meu ambiente de treinamento, de sala, de palestra, bem aconchegante, sabe? Eu sempre deixava o meio de uma forma bem de aprendizagem. Piaget fala desconstruir para construir. Então, quando o Piaget fala isso, eu trazia alguma coisa difícil ou que ninguém concordava e construía. Um exemplo da segurança é o leite. O leite corta efeito químico. Então, aí eu trazia isso para desconstruir aquela cabeça que eles tinham de informação e construir uma nova informação, né? E tem um outro teórico que fala que só existe aprendizagem com afetividade. Ou seja, não adianta eu entrar ali, achar que eu sei de tudo e que eles não sabem de nada. A afetividade é no sentido de respeitar o outro, é no sentido de ouvir o outro. Então, eu sempre fiz dessa forma. Eu trazia a informação e tentava trazer a experiência deles, que é o que o Paulo Freire também fala, né? Que é a prática faz você aprender. Traga o conhecimento prévio deles. Então, a andragogia em si, ela traz todos esses pilares. Então, todos os teóricos na pedagogia me ajudaram muito na minha formação como profissional que eu trabalho hoje, que eu atuo hoje. Então, professora, de que forma a sua vivência anterior ela contribuiu para a sua atuação como educadora? A minha vivência anterior como técnica de segurança, como profissional na minha área, ela traz a experiência do mercado de trabalho, a experiência de conviver com pessoas e a experiência das teorias que eu sempre busco aprender. Então, esse ambiente aí me forma em todo momento que eu quero trazer como educadora, né? É o conhecimento prévio, são os conhecimentos. Paulo Freire fala que nós somos seres inacabados, né? Então, eu me lembro que eu estava numa grande indústria que faz biscoito, chocolate, e teve uma pergunta de um aluno que falou assim: professora, a senhora sabe tal coisa? Eu, não. Vou pesquisar e te digo. Ele, meu Deus, como a senhora é humilde. Ele falou assim. Foi muito engraçado. Todo mundo riu na hora do espanto dele. Eu falei, mas eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém sabe de tudo, né? Então, eu posso admitir que eu não sei de tudo. Então, exatamente o que Paulo Freire diz. Somos seres inacabados. E quando alguém disser assim, eu sei de tudo, pode ir embora, que não tem mais nada a acrescentar, né? Então, eu sempre falo, todo treinamento, inclusive, que eu dou, eu digo, eu aprendi mais do que eu ministrei. Né? Eu sempre digo, inclusive, por quê? Porque na minha área é muito técnica. Eu trago muito as obrigações da lei, né? Então, tá lá escrito. Eu só trago para eles a obrigação da lei. Então, a prática deles é que vão me ensinar. E a gente faz e a gente consegue agregar. Entendi, professor.
É porque tem também essa relação entre professor e aluno, é muito importante, né? Não só que o professor chegue e diga, vocês fiquem quietos que eu vou passar. Não, tem uma conversa entre o Eu aluno, gosto né? muito de círculo. Gosto muito. Eu gosto muito de prática. Eu faço uma teoria e faço uma prática. E cada um fala a sua opinião. Porque a gente aprende com isso. Sim, aprendemos um com o outro. E então, professora, como você articula na prática os conhecimentos do trabalho, da segurança do trabalho e também a ESG com a sala de aula? E aí, eu ia até comentar, assim, hoje, aonde eu me deparo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é ESG. Então, eu trago... O que é que a gente tem disponível? Eu sempre trago alguma coisa disponível para a sala de aula. Eu fiz uma palestra no Instituto Federal, em Recife, que eu falei sobre ESG. E o que é que eu fiz? Eu trouxe o relatório de ESG que toda empresa anualmente tem que produzir com indicadores. O que foi que ela reduziu, quais processos ela mudou, quantas pessoas ela conseguiu impactar com um projeto. Então, isso é gratuito. Está divulgado para qualquer pessoa, porque a governança fala que a ética e a transparência devem existir. Então, se você entra no site, o que eu fiz? Eu pedi para eles na hora entrar no site, dei 2 empresas, eles entraram, né, durante a palestra e olharam o relatório de ESG e eu pedi para cada grupo escolher uma mudança, um processo mudado, algo que eles fizeram na parte de ESG. E cada um escolheu, cada um explicou, disse, esse aqui usa o bambu que sobrou da produção para fazer haste de óculos. Esse aqui... Quer dizer, então eu mostro que as informações de uma empresa, de uma organização, elas podem ser pertinentes a uma aula, né? E eu consegui usar isso pelo relatório de ESG. Qualquer empresa, pense numa empresa, abre o site e procure lá, relatório de ESG, vai ter, né? Claro que existem empresas que ainda não implementou, existe, tá? Existe. Existem empresas, inclusive teve uma empresa que eu conheci que eles falaram assim, quando a gente começou a implementar ESG, que a gente não sabia o que era, o que é que a gente percebeu? Que tudo que era para estar no relatório a gente já fazia. Só não tinha isso em dados, sabe? Só não tinha isso gerenciado, mas a gente já fazia. Então, foi fácil por isso, porque a gente já atuava dessa forma. Então, o que eu faço é isso, eu tento trazer algo que está disponível para que eles tenham acesso das organizações e eles aprendam dentro da sala. Excelente. Professora, podemos ver que sua trajetória entre suas 3 formações foi excelente. A senhora passou por desafios que nós vamos aprofundar mais neles agora. Então, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou ao trabalhar em áreas tão distintas, porém complementares? O desafio que a gente tem, às vezes, não é nem de teoria, tá? Nem de conhecimento. É de ser mulher. Infelizmente, assim, é uma pauta que as pessoas... se é militante, não. A gente passa mesmo, né? Eu até comentei no diálogo lá do Pacto Global da ONU, que foi sobre direitos humanos, relação da diversidade, respeito da mulher. Eu falei, em 2012, quando eu fiz a minha primeira formação, 2011 eu fiz minha primeira formação de estrutura de máquina, quando eu comecei a ministrar o treinamento, que eu chegava, eles olhavam assim para mim e faziam, a senhora veio dar a teoria, quem veio dar a prática? 2011. Era isso que eu escutava, 2011, 2012. Hoje eu ainda sou instrutora de máquina. Não é mais meu foco, mas eu ainda ministro. Então, quando eu chego, não escuto mais isso. Você veio da teoria, quem veio da prática, não escuto. Então, muitos desafios enfrentados era por ser mulher, mesmo. De conhecimento, acredito que não, porque a gente corre atrás, a gente estuda, como eu falei. Quando eu não sabia, eu falei, não sei, deixa eu ver aqui como é que faz isso. Ia buscar, perguntava para alguém. Mas o desafio maior é de ser mulher. E outro desafio maior de colocar em prática é de ser mãe. Porque quem tem filho, os horários tem que bater com o filho, tem que ter onde deixar o filho. Se o filho estiver doente, não consegue ir. Então, acho que o desafio maior é ser mulher e ser mãe. Porque a parte do conhecimento a gente busca, a gente aprende, a gente diz que não sabe, a gente pede ajuda. Acho que o desafio maior foi esse. Eu acredito porque as pessoas que a senhora iria orientar não eram... chegavam a ser pessoas mais novas que a senhora ou até mais velhas. Tanto que provavelmente era todos predominantemente homens. Homens. Não é verdade? Isso. Então, realmente, foi difícil
Deve ter sido difícil para a senhora alcançar esse respeito, mas que hoje a senhora com certeza colhe frutos disso. Né? Você falou um ponto interessante. A maioria era mais velha que eu, verdade. E aí, o que é que eu usava, né? Eu sempre cito que eu uso a lei, né? Todos nós somos obrigados a seguir a lei. A gente tem uma Constituição Federal que nos obriga a seguir a lei. Então, quando vinha alguém dizendo que tinha mais conhecimento do que eu, que não tinha que me ouvir, eu falava, ok, tudo bem, você não precisa me ouvir, mas a lei você tem que cumprir. Então, mostrava qual era a lei, porque todas as normas de segurança elas são aprovadas por portaria, e portaria tem força de lei. Então, o que eu fazia era o conhecimento que eu tinha. Se a pessoa tinha mais conhecimento que eu dizia, tá certo, nem eu nem você, a lei. Vamos cumprir a lei. Perfeito, professora. E como essas áreas elas se retroalimentam em sua prática profissional? Olha, a retroalimentação ela vem muito de outras capacitações, como eu falei, né? Eu sempre estou inserida em ambientes que vão me ajudar. Então, tanto retroalimenta o meu conhecimento, quanto retroalimenta aquilo que eu utilizo no dia a dia. A inteligência artificial, por exemplo. A gente sabe que preciso ter o conhecimento para usar. Não é que a inteligência artificial vai fazer. Então, eu consigo usar a inteligência artificial para fazer uma análise de risco de segurança. Mas a pedagogia, ela me deu o norte de montar uma metodologia de passo a passo. Então, essas áreas, elas conversam. Então, mas isso tudo, se você não estiver agregando a conhecimentos novos e pessoas novas, ambientes novos, a gente não consegue retroalimentar essas áreas e fazer com que elas se interliguem, né? Então, acho que isso é importante. Excelente. Como a senhora vê uma demanda crescente por profissionais multidisciplinares como a senhora? Vejo que a senhora tem 3 formações, né? É difícil, porque assim, antigamente, você é tal formação, você só faz isso. Não tem mais isso. Tanto que a gente atua junto com outras áreas, tá? Na parte de ESG, você vai ver muita gente de publicidade e propaganda. Você vai ver muita gente de marketing. Por quê? Porque eu preciso divulgar isso. E para eu divulgar, eu tenho que conhecer. Tenho que abraçar a causa, né? E outra, é aquilo que eu falei. Eu dou exemplo em acidente. Em empresa. Sofreu um acidente em altura, tá? Então, debite fulano que nunca mais vai acontecer. Não é assim. A gente tem vários problemas para aquele fulano ter caído. Então, é um momento que a gente procura entender, aí chama o líder, aí chama a ver se ele foi treinado, aí chama o pessoal de RH, como foi a contratação dele, ele realmente já tinha essa experiência. Ou seja, eu preciso, por isso que fala que é um profissional de multi-conhecimentos. Não dá para eu só ser aquilo. Uma ação só não resolve. Então, os conhecimentos agregados faz toda a diferença, todos os conhecimentos. Excelente, professora. Vamos falar agora do futuro, né? A senhora provavelmente não pretende parar não. com sua questão de formação acadêmica, como profissional. Então, quais são os seus próximos passos na sua carreira? Tem algum projeto novo vindo por aí? Sim. Profissionalmente, na verdade, de forma acadêmica, eu estou finalizando uma graduação para entrar já na pós. Eu já sei onde eu quero fazer até a pós, né? O mestrado, eu tenho já uma noção do que eu quero fazer também, de mestrado. Então, já está na minha escala. Finalizar essa segunda graduação agora e iniciar a pós, já é foco. E eu já participo de projetos voluntários, né? E de instituições de forma voluntária, com palestras. Mas eu quero acentuar mais isso. Eu quero fazer mais, conseguir ajudar mais pessoas com o meu conhecimento. Inclusive, eu estou tentando formar um grupo de alunos que eu possa passar como a inteligência artificial e o software de segurança, que é o que eu uso hoje dentro da minha consultoria de segurança do trabalho, como é que eu consigo utilizar eles, ensinar mesmo para eles como é que eu uso, entendeu? Eu estou tentando fazer um grupo de alunos para que eu possa ensinar isso. Então, o meu propósito, além de crescer de forma acadêmica na minha consultoria, é também ajudar o aluno a entender esse mercado. Porque assim, não, Priscila, como você trabalha, é a forma excelente? Não, mas é a forma que está dando certo para mim. Então é o que eu consigo ensinar, tá? Não estou dizendo que tem outras pessoas que trabalham de outra forma que não seja bom. Tem ótimos profissionais no mercado, mas eu quero passar aquilo que deu certo para mim e talvez pode dar certo para outra pessoa. Então, projetos voluntários.
Muito bom. E que conselho, professora, a senhora daria para quem está começando agora em uma dessas suas áreas de atuação ou deseja transitar entre campos diferentes, assim como a senhora fez? Um conselho que eu dou: faça aquilo que você acredita. Porque é muito ruim quando a gente faz o que o outro acredita, apesar que eu comecei na área minha mãe querendo, né? Mas assim, quando você entra e você diz, isso aqui é pra mim, continua. Agora continua abrindo leques, né? Porque eu digo pra você, só a aula não vai te fazer um bom profissional. Assistiu a aula, procura um curso sobre isso. A internet facilita muito. Tem muito curso online de graça. Tem muita instituição de ensino, de educação voluntária. Então a internet ajuda muito, sabe? Eu gosto muito de pesquisar sobre o curso, tenho uma pretensão que eu vou entrar agora em outubro, de um curso que eu fiz no Rio de Janeiro, e eu conheci um profissional que ele tem mentoria na minha área de segurança do trabalho, focando nos processos judiciais e como eu reduzo a questão financeira para a empresa em relação à segurança do trabalho. Então, ele já tinha começado uma turma em abril, a gente estava em maio, então não valia a pena eu entrar. Então, em outubro eu vou entrar. Então, Priscila, você não sabe tudo? Não sei de tudo. Então, vou agregar o quê? Com a mentoria nessa parte, né, de redução de custo para a empresa. Então, o que eu digo para as pessoas é: tô fazendo, faz um curso de R$197. Tô fazendo, corre para fazer um curso de CIPA. Vê as normas básicas de segurança, NR10, né, NR5, NR6, a parte de gerenciamento de risco, a parte de ergonomia. Então, tem curso gratuito, tanto em instituições, tanto presencial quanto online. Então, o que eu digo? Procure se inserir em ambientes que te façam crescer e procure conhecimentos que te façam crescer, não só na sala de aula. A sala de aula, por si só, não vai te fazer um bom profissional, principalmente no mercado. Perfeito, excelente. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado sua trajetória entre suas 3 formações, sua área de atuação agora, falar sobre seus desafios. Com certeza foi inspirador não só para mim, mas também para todos que vão nos assistir e vão nos ouvir. Muito obrigado, professora. Continue sendo essa excelente profissional que a senhora é. Um prazer conhecer a senhora. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? É uma honra, né, estar aqui. Vocês são extremamente organizados aqui no que vocês fazem, né? Eu achei muito legal que você conseguiu organizar todas as perguntas de forma, uma cronologia. Então, mostra o engajamento de vocês por esse projeto. Eu acho isso muito, muito proveitoso para a vida pessoal e para a vida profissional, né? Eu estou vendo que você é uma pessoa bem mais jovem do que eu e que tem uma vida pela frente. E é o que eu faço, eu utilizo daquilo que eu estou hoje para me fazer crescer amanhã, né? Eu parabenizo e agradeço muito de estar aqui. Muito obrigada. Eu também agradeço, professora. Foi um prazer. E obrigado a todos que assistiram e ouviram até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E esse é o podcast IDV.